Capítulo 1.4 Qualidade do tom. A qualidade do tom, também chamada de timbre, é a propriedade que permite ao ouvido diferenciar entre o som de, por exemplo, uma flauta e um violino tocando a mesma nota. O tom do violino tem uma riqueza e um calor em comparação com o tom da flauta, que é suave e menos complexo. Para explicar por que esses sons têm uma qualidade tímbrica diferente, você deve considerar que é vitalmente importante para a música e para nossa percepção dela a complexa composição de um único tom musical. Quando você ouve um tom musical, você o ouve como um singular evento. Um exame científico mais detalhado dos tons musicais, no entanto, mostra que isso é uma ilusão. Cada tom musical que você ouve é, na verdade, uma mistura altamente complexa de vibrações. Isso pode ser entendido através da referência aos tons musicais produzidos por, digamos, um violão. Quando a corda em um violão é tocada, ela vibra de um lado para o outro a uma taxa ou velocidade específica. Como você sabe do nosso vídeo sobre frequência, essa velocidade determina a frequência em ciclos por segundo e, portanto, o tom da nota que é ouvido. Porém, a corda do violão não vibra apenas ao longo de todo o seu comprimento. Ela não vibra como se fosse uma coisa só. Ela vibra ao longo do comprimento fracionário regular da corda, que são as várias metades, terços e quartos e quintos e assim por diante, a partir do qual a cadeia como um todo é composta. Estes comprimentos fracionários são chamados de modos de vibração, e cada modo de vibração produz a sua própria frequência característica. Então a imagem aí ela mostra um diagrama dos primeiros 4 modos de vibração da corda de violão. O primeiro é chamado de frequência fundamental. Outro termo para isso é o primeiro parcial, né? Primeira parte, ou o primeiro harmônico. A frequência fundamental é de importância vital porque ela determina o tom da nota que ouvimos. Então ela é o começo da cadeia de vibrações, né? Quando você toca uma corda ali, vai pum, e até ela terminar de vibrar, vai ser uma cadeia ali de vibrações. Além do fundamental, existem as frequências produzidas pelos outros modos de vibração. Estes acompanham o fundamental, embora não estejam distintos. O segundo modo, por exemplo, corresponde às vibrações das metades da corda. Produz uma frequência o dobro do primeiro. Consequentemente, é chamado de segundo parcial. O terceiro modo, produzido pelos vários terços da corda, produz uma frequência 3 vezes maior do que o primeiro harmônico. Por isso é chamado de terceira parcial, e assim por diante. Teoricamente, isso se estende ao infinito, com cada parte fracionária da cadeia contribuindo com a sua própria frequência, a mistura de frequências ali que chamamos de tom musical. Essa salada aí de vibrações, tudo dentro de um tom. Então, um tom musical é muito complexo, ele é composto de toda uma galáxia de vibrações. Então é importante perceber que após o fundamental, os parciais subsequentes são muito mais fracos para se ouvir, né? Porque 3 vezes mais a frequência, né? Eles, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, conforme vai subindo, né? Uma cadeia de vibrações. Eles, no entanto, contribuem para a nossa percepção da qualidade de tom, ou do timbre deste tom, né? A gente está falando do timbre, e o timbre é a qualidade da onda ali, né? Isso é uma maneira de como nossos olhos olham para vários pixels separados, né, de diferentes cores e combina tudo ali numa imagem geral, né? Porque cada imagem é composta ali de vários. Opa, o alarme aqui. Cada imagem, né, que a gente vê ali, por exemplo, no computador, é composta de milhares de pixels. E a gente junta tudo isso numa coisa só. O nosso ouvido, ele não faz diferente. Ele pega ali as várias vibrações de um mesmo tom, junta tudo e a gente escuta uma coisa só. Então, a maioria dos instrumentos musicais produzem um som musical que é rico em parcial. Esses parciais, cujas frequências representam múltiplos de números inteiros,
da frequência fundamental são chamados de harmônicos. Esses são os harmônicos. Então, por exemplo, uma sucessão parcial de 100, 200, 300, 400, 500 MHz, Hertz não é, só Hertz, 100 MHz, e assim por diante, é uma chamada série harmônica, porque é número inteiro. A maioria dos instrumentos com que a gente está familiarizado, né, produzem parciais harmônicos de números inteiros. Isso é devido à natureza característica dos mecanismos de vibração que produzem o tom. Então, quando esses tubos, cordas, essas coisas assim, elas são ótimas para produzir vibração e harmônicos, né? Por isso que muitos instrumentos são ocos ou possuem cordas. Então, o espectro de parcial harmônico que podem estar presentes em um determinado tom é infinito, uma galáxia. Esse espectro é chamado de série harmônica. Então, na tabela aí, na imagem, você pode ver os 8 primeiros harmônicos da nota A1, de frequência 110 Hz. A tabela tem 3 colunas. Na primeira coluna você vai encontrar o harmônico, enquanto a segunda coluna dá a nota produzida por esse harmônico. Lembrando que a nota A2 é uma nota oitava maior que A1. A3 é similarmente uma oitava maior que A2, e assim por diante. Lembra que a gente viu lá no vídeo do Piano Roll as 7 oitavas que tinham em um piano, né? E como as notas eram identificadas com uma letra e um número, sendo o número representando a oitava. Na terceira coluna, você vai ver que essa frequência precisa do harmônico. A coluna final rende as taxas de frequência entre os harmônicos. Então, a relação entre o primeiro e o segundo harmônico é de 1:2, enquanto a relação entre o terceiro e o quinto é de 3:5. A importância disso aí é que eles mostram as relações matemáticas entre os harmônicos. Alguns instrumentos como gongo, sino e outros instrumentos de percussão produzem parciais que não são múltiplos de números inteiros da frequência do fundamental. Esses são chamados enharmônicos parciais e eles dão origem a sons de tom mais indefinido, né? Porque, por exemplo, quando você bate num sino, o som nunca é o mesmo, né? Tem instrumento que você, tipo triângulo, sino, essas coisas assim, você bate, tem alguma coisa assim, mas você nunca vai escutar aquele mesmo som ali novamente, assim, tão rápido. Vai ter que ficar batendo muito tempo para escutar o mesmo som, né? Até achar o mesmo som que você deu ali na batida. Então, muitas vezes tem sido dito que existe uma forte ligação entre a matemática e a música. Né? A série harmônica mostra que essa conexão é muito mais profunda do que a gente imagina. Né? Cada tom musical é uma configuração matemática complexa de vibrações. Então, olhando aí para a imagem, você pode ver que essas vibrações se estendem por numerosas oitavas do registro, né? Muitas das habilidades que você aprende como músico de PC, de computador, lidam diretamente com esse fato, né? Através do uso de equalizador, por exemplo, você pode atenuar os harmônicos superiores de uma nota, levando para um clareamento distinto de seu som. Em contraste, você pode suprimir os harmônicos superiores, levando para o oposto, um som menos intrusivo. A habilidade de equalização bem-sucedida se dá ao fato de conseguir a harmonia perfeita. A série harmônica também é importante em muitos outros aspectos. Quando você vai aprender sobre a harmonia musical, nos capítulos que vão vir, você descobrirá que as séries harmônicas de cada nota determina quais notas vão realmente se harmonizar com ela. Lembra que quando você toca uma nota em um violão, existe uma cadência ali de vibrações. Então isso pode ser uma série harmônica. Isso é o devido aos harmônicos que essas notas compartilham em comum. Quanto mais harmônicos as notas compartilharem, melhor elas vão ficar juntas. É como se fosse relacionamento humano. Por exemplo, você vai ali, se entra numa faculdade, alguma coisa, você vai se relacionar com as pessoas que têm interesse em comum com você. Se você é punk, você vai lá pro grupo punk. Se você é
militante de esquerda, você vai lá pro grupo de militantes. Se você é do pessoal da engenharia, você vai com o pessoal da engenharia. Assim, é a mesma coisa com a música, cara. Um tom vai querer ficar perto do outro, se eles tiverem harmônicos em comum. Então, esses tons, quando eles estão juntos, eles têm interesses em comum, eles são ouvidos em harmonia em vez de discórdia. E você vai aprender muito mais sobre isso nos próximos vídeos que estão por vir nos próximos capítulos. Pois bem, até agora a gente observou apenas os tons musicais produzidos por instrumentos convencionais, né? Violão, guitarra, bateria. Mas e os tons musicais produzidos por instrumentos eletrônicos, como os sintetizadores? Em termos simples, se você pudesse inventar ali um dispositivo eletrônico que poderia produzir essas frequências harmônicas que a gente vem falando em várias intensidades, você pode imitar as ondas sonoras que são produzidas por esses instrumentos musicais. Essa imitação é chamada de síntese, e os instrumentos que o fazem, né, são chamados de sintetizadores. Então, pessoal, cada tom musical aí é composto de uma porretada de vibração aí, e tudo isso está envolvido com matemática e sequência e tudo mais. Então, existem aparelhos que podem imitar esses sons. Então, nos próximos vídeos, vamos falar sobre o processo da síntese sonora. E é isso aí. Estamos aí chegando no fim do capítulo 1. Mais 2 vídeos aí vamos concluir o capítulo. E já vamos iniciar o segundo capítulo aí. Para que vocês possam produzir o mais rápido possível.